Já na frase, eles se olharam com ternura, se formos só pela gramática, eles seriam um pronome de terceira pessoa, se também de terceira pessoa. Entenderemos isso como pronome reflexivo. Mas vamos analisar para a gente ver. Olharam é o verbo. Se a gente for dividir, ele seria o sujeito, se olharam com ternura o predicado. Não me interessa agora a nomenclatura. O que eu preciso que vocês saibam agora? Esse se completa o sentido do verbo olhar. Nós já combinamos que aquele verbo que tem acepção ampla, que precisa de algo para restringir sua significação, ele é um verbo que precisa de complemento. Agora responde aqui para mim. Eles se olharam com ternura. Quer dizer que eles olharam a si próprios? Eles olharam e foram olhados por eles mesmos? Olha, imagine só. Nessa frase, me parece que eles se olharam com ternura seria o seguinte: um olhou o outro e o outro olhou o um. Na verdade, isso não é uma ação reflexiva, porque reflexiva é aquilo que na verdade eu realizo, eu faço e recai sobre mim mesma. Aqui, o que eu faço recai sobre o outro e o que o outro faz recai sobre mim. Na verdade, isso é reciprocidade. Saber isso tem que entender o texto. Para interpretar se é reflexivo ou se é recíproco, é só análise textual. Tem gente que fala assim: se o verbo tiver no plural, ação recíproca. Pera lá, não é absoluto. Nós temos que entender que o texto ele manifesta um sentido e que nós temos que ver o que o cara quis dizer dentro daquela construção. Eles se olharam, pode ser, cada um olhou a si mesmo, cada um olhou a si próprio. É claro que pelo bom senso aqui, na frase parece que eles se olharam com ternura, um olhou o outro olhou um. Dessa forma, seria então ação recíproca. Olharam uns aos outros. Agora eu me lembro, sempre que eu dou esse conteúdo, eu me lembro de uma questão da Sesgran Rio, independente aí da nossa instituição. Essa questão é muito interessante pelo seguinte: nessa questão da Sesgran Rio, tinha uma tirinha, que é, na verdade, aqueles quadrinhos em forma de tira, da Mafalda. Vocês devem conhecer que a Mafalda é uma personagem de um cartunista chamado Quino. E essa Mafalda é uma personagem, uma criança, e uma criança voltada, assim, preocupada com as questões sociais, preocupada com a humanidade, com a desigualdade social, tem a questão do comunismo. Ela é uma criança engajada. E nessa tirinha ela está conversando com uma amiguinha dela que é chamada Susanita. A Susanita é uma personagem oposta à Mafalda. Enquanto a Mafalda é engajada, é preocupada com a questão social, a Susanita é uma menina que quer casar, homem rico, ser mãe e ser rica. Ela quer ser sustentada pelo marido. São duas personagens opostas. Enquanto a Mafalda é uma personagem engajada, preocupada com o outro, a Susanita é preocupada consigo mesma. E, na verdade, só volta para aquilo que é importante para ela. Nessa tirinha, a Mafalda vira e começa: eu gosto do Natal porque no Natal as pessoas se amam mais. Ora, eu gosto do Natal porque no Natal as pessoas se amam mais. Será que esse si é reflexivo? Será que as pessoas amam a si próprias? Vamos entender o contexto. É claro que a prova tinha um contexto. Pensando na personagem Mafalda, uma personagem preocupada com o outro, uma personagem engajada, uma personagem preocupada com a sociedade. Vocês acham que esse si é reflexivo ou é recíproco? Ora, recíproco. Inclusive, ela traz a imagem do Natal, e no Natal nós temos essa imagem de quê? Sermos mais solidários, preocupados com o próximo. E ela diz: eu gosto do Natal, dessa época em que somos mais solidários, porque as pessoas se amam mais, amam umas às outras. Eu amo você, você em troca me ama. Aí vem a Susanita e responde: eu também gosto do Natal. No Natal, eu me amo mais. Reflexivo. Eu amo a mim mesma. Eu amo e sou amada por mim. As pessoas se amam mais. Veja que a frase da Susanita é idêntica da Mafalda. A Mafalda falou: eu gosto do Natal porque as pessoas se amam mais. E a Susanita diz: as pessoas se amam mais. Só que na Mafalda, entendendo um contexto, entendendo a realidade da personagem, eu entendo amar umas às outras. E na fala da Susanita, ela diz: eu gosto do Natal porque no Natal eu me amo mais. Reflexivo. As pessoas se amam mais.
Por incorporação, eu entendo, ainda que o verbo amar esteja no plural, eu entendo isso como reflexivo. Já que ela é uma pessoa egoísta que só volta para si mesma, ela gosta do Natal, porque no Natal as pessoas amam a si próprias mais. Então, não vale decorar. Embora o verbo esteja no plural, e é claro que para ser recíproco tem que estar no plural, porque se é um amando o outro, os dois amam, verbo no plural. Mas isso não é suficiente para determinar. Eu não posso fechar o olho e falar, o verbo no plural, pronome recíproco. Pera lá, o verbo está no plural? Pode ser que esse se indique uma reciprocidade. Vamos ver? Nós nos abraçamos com ternura. Eu abraço você e você me abraça. Recíproco. Eu ajo sobre você e você age sobre mim. Recíproco. Agora, nós nos olhamos no espelho. Pode ser que eu olhei para mim mesma, você olhou para si próprio e ele olhou para si próprio. Tudo bem, temos que ver o contexto. Então, pronome reflexivo, a ação que o sujeito realiza recai sobre ele próprio. Pronome recíproco, eu ajo sobre você e você, em troca, age sobre mim. Uma teoria, um macete seria: ele se olhou, ele olhou a si próprio. Reflexivo. Eles se olharam, eles olharam uns aos outros. Recíproco. Mas, vou repetir, temos de olhar o texto. Queria chamar a atenção de vocês que o se e o consigo são pronomes que só podem ser usados como reflexivos. Eu só posso usar o se e o consigo se ele se referir à mesma pessoa do sujeito. Por exemplo, ele pensava apenas em si mesmo. Olha, ele pensava nele próprio. A ação que ele realiza recai sobre ele mesmo. Nessa outra estrutura, você tem aí, dentro de uma frase, dentro do geral, só posso usar esse pronome se ele bater e voltar com o sujeito. Se ele se referir, se ele for com o sujeito de terceira pessoa. Vou traduzir isso para vocês. Vocês já viram uma entrevista de futebol, quando o jogador sai e fala, eu dei tudo de si? Pera lá, ele só pode dar o que é dele, não pode dar o que é do outro. Eu dei tudo de si, erro gramatical. Porque o si é terceira pessoa, o eu primeira pessoa. Não rolou uma identificação, não rolou um reflexo, pronome não pode ser usado. Ele deveria dizer, eu dei tudo de mim. Vale lembrar que existe uma música do Arnaldo Antunes que ele fala assim, eu fico louco, eu fico assim, eu fico meio fora de si. Essa desconstrução, eu fico fora de si, nós temos aí um texto que não tem um compromisso com rigor gramatical, porque ele quer, a partir das construções textuais, ampliar a significação. Nesse texto, ele intencionalmente usa eu fico meio fora de si, para, na verdade, esse eu, ele vira uma terceira pessoa. Isso é um recurso poético, é um recurso estilístico, é um recurso dentro da literatura. Na norma padrão, vamos usar o se e o consigo sempre como uma ação reflexiva.